eu acredito que nós não viemos aqui para ver um homem, mas nós cremos que Deus pode se valer do homem, e que esse é o desejo de Deus. E você vai receber o tanto que você deixar Deus trabalhar no seu coração. Vamos todos nós agora fechar os nossos olhos ao som de Somente Crer. Pastor Raimundo, da cidade de Curitiba, tem toda a liberdade, como um ministro de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. O Senhor continue abençoando. Vocês podem se assentar, por favor. Para qualquer cristão, para qualquer crente, é sempre um privilégio muito grande estar na casa de Deus. Nós estamos compartilhando desse momento muito especial da igreja de Porto Alegre, e com certeza tudo que embeleza esse lugar aqui, tudo que torna agradável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, é porque vem de uma fonte muito especial, nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos atraiu aqui, nada mais do que isso. É Jesus que nos trouxe a esse lugar, e é por Ele que nós temos cantado e adorado, e eu espero que a palavra possa vir de uma forma especial para abençoar os corações que me ouvem. Amém? Estou feliz por voltar aqui depois de mais de 2 anos. Estou feliz de ver a igreja, nossos irmãos, muitos me conhecem. Quantos me conhecem? Levante a mão aí. Olha aí. Estou muito bem acompanhado nessa noite, né? Muito bem acompanhado. Então me sinto bastante amparado, seguro. E quando você dá um amém, eu fico mais entusiasmado ainda. Foi o profeta de Deus que nos ensinou essas coisas, amém? E estamos começando uma convenção. E isto é muito especial para todos, para os ministros, pastores, porque atrás de cada um deles existem muitas almas que ficaram orando, esperando que alguma coisa boa da parte de Deus eles pudessem tomar aqui e levar para eles. E o ladrão da direita diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio que toda a igreja deseja estar com o pastor quando ele está desfrutando da presença de Deus. Eles querem ser abençoados também. Então nós esperamos que Jesus possa tomar o controle completo desse lugar e os corações sejam maleáveis para ouvir a sua palavra. Eu espero que Ele nos ajude a falar algo que seja da parte de Deus para benefício de todos vocês. Me acompanha lá ali de Curitiba, nessa noite, a minha esposa, a irmã Sueli, o irmão Neville, meu filho também, vi ele por ali, está ali atrás, e o irmão Macário, lá de Toledo, e enfim, mais alguém vai chegar por aí ainda, né, nessa noite, e já é um belo começo, e pelo princípio nós podemos perceber que resultado nós teremos no final, né, porque é a qualidade da semente é que determina a natureza do que ela vai produzir. E eu creio que a semente aqui é a palavra de Deus. Então nós teremos um encerramento muito abençoado. E antes de eu ler as Escrituras, eu quero ler as Escrituras segundo
William Branham. Porque tem as escrituras segundo João, as escrituras segundo Mateus. Eu quero ler as escrituras segundo Malaquias 4. O Elias prometido, amém? Para apenas colocarmos uma base do que eu quero falar aqui para a igreja, aproveitando, pastor Beri, seu convite, também da sua consideração em permitir que eu falasse na abertura, não uma abertura oficial, porque começa amanhã pela manhã, mas ele desejou que o culto de hoje fosse como uma abertura para o encontro, e ele me confiou estar aqui para palestrar à igreja local e aos ministros que se fazem presentes. Eu quero ser o mais sincero possível, porque cremos que Deus abençoa o homem e mulher sincero. Mombrana chega a dizer que mesmo que ele esteja errado, Deus vai guiar ele a alguma luz e vai abençoar. Então, a sinceridade é o melhor caminho para encontrar a Deus, porque Ele sempre vai te encontrar em algum lugar se você for sincero. E o profeta era um homem muito maleável. Ele sabia voltar atrás quando ele cometia erros, ele sabia pedir perdão, porque aquilo que ele era, ele queria que a igreja fosse igual. Portanto, como exemplo, ele nos deu essa condição de consertar aquilo que nós fizemos de errado. Ele disse aqui, olha, na mensagem, o 7º selo. O 7º selo, a conclusão de tudo, a abertura de toda a palavra. Nessa mensagem, uma das maiores, como ele disse, ele mesmo disse que foi algo maravilhoso, ele disse assim: agora eu não sei, a próxima coisa que seguiria isso seriam as 7 trombetas, em outra mensagem. Mas nos selos está tudo praticamente incluído. As eras da igreja vieram, estabelecemos primeiro, as quais foram muito importantes. Mas daquele tempo, agora a abertura dos selos mostra para onde a igreja vai e como ela termina. E agora eu penso que o Pai Celestial tem sido com certeza bondoso para conosco ao nos permitir ver o que temos. Eu digo isso, olhando algumas velhas anotações que eu preguei há muitos anos atrás, eu vinha e dizia o que eu pensava que estava correto. E assim por diante. Aquilo estava bem longe da linha. E todos os 4 daqueles selos, eu os preguei em um sermão com cerca de 20 minutos, tudo. Os 4 cavaleiros de Apocalipse, eu os coloquei todos juntos e disse, saiu um cavalo branco. Eu disse, talvez esse seja a era primitiva. E o cavalo seguinte saiu, fome, e assim sucessivamente. Mas, que coisa! Quando a palavra foi realmente aberta, aquilo estava a 100 milhas de distância disto. Então, não adianta nós nunca queremos alcançar o objetivo, se nós não acertarmos a nossa mira com a palavra que foi aberta, através do mensageiro, profeta de Malaquias 4, justamente para que a nossa mira esteja apontada na direção certa. Então, nos convém observar e esperar. Então, talvez tenha que chegar a esse tempo para fazer isso. Pode haver muitas coisas que foram ditas que possam ser desagradáveis a outras pessoas. Mas eu creio que quando o grande tempo de desfecho chegar e entrarmos o nosso Senhor, você encontrará que isso estava correto. É realmente isto. Amém? Ele disse também, como uma base aqui, eu quero ler isto aqui para a igreja, antes de nós lermos as Escrituras. Muitas pessoas vão aos cultos, e somente é para que os vejam. E às vezes as pessoas vão aos cultos, é uma lástima dizer isto, e poderíamos passar bastante tempo nisto, porém eles vão à igreja com a mente já decidida antes de ir. E se diz certas coisas ou algo simplesmente contrário à ideia deles, ali mesmo se levantam e saem.
Eles simplesmente não toleram, porque já têm sua própria ideia do que tem que ser. Esta é a mesma razão pela qual Jesus não foi compreendido quando veio à Terra. Se eles tão somente houvessem esquadrinhado a palavra de Deus, em algum lugar, em sua tradição daquele dia, haveriam sabido que ele era o Filho de Deus, pois a Bíblia declarou clara e plenamente sua vinda, e ele veio segundo a plena revelação da palavra. Se esquadrinhasse e olhasse e buscasse na revelação, não fariam o que eles fizeram. E cada geração o revela a ele, na revelação plena que tem sido designada para esse tempo. Esta geração deve revelar a Jesus Cristo. Amém? Esta é a revelação dele que está prometida na palavra. Deve ser revelada a esta geração. Se as igrejas não recebem, alguém se levantará e receberá. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Mas eu quero receber. Pois João disse: Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. Não penseis dizer dentro de vós: Abraão temos por pai, porque Deus pode levantar filhos a Abraão dessas pedras. Porque o que Deus tem dito, Deus é poderoso para obrar plenamente no que ele prometeu fazer. Nosso pai Abraão reconheceu isto, mesmo contra a esperança, ele creu. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas que se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, porque Deus havia feito a ele esta promessa. Ele nos tem feito uma promessa para esse dia. Ele nos tem feito a nós uma promessa. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Ele fez uma promessa. E é tão certo que nossa promessa hoje será revelada, como foi para Abraão, pois nós somos filhos de Abraão. Havemos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão, e herdeiros com ele segundo a promessa. Tantas pessoas vêm fechadas ou encerradas em sua própria opinião, assistem uma reunião do Evangelho completo, ou qualquer outra reunião, e eles esperam somente os momentos, até quando algo seja dito com o que não estão de acordo, logo se param e saem. Eles simplesmente não ficam para ouvir mais. Eles não ficam para ver se isto é desta maneira, ou qual é a verdade do assunto. Agora nós dizemos: será esse Espírito, de onde haverá vindo, sempre tem estado. Isto vem desde o Gênesis, e tem sido assim através da Escritura, muitas vezes. Quando Paulo falava a um grupo de pessoas, uma vez, melhor dito, pois eles escutavam atentamente, enquanto ele permanecia dentro da lei. Porém, quando ele começou a falar da revelação, da visão celestial, isso rapidamente mudou de parecer e a congregação. Eles se levantaram a gritos. Tão somente haveriam ouvido o que esse homem dizia. Ele estava revelando a verdade de Deus pela palavra. Amém? Graças a Deus. Então nós queremos ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Se isto não bate com os seus pensamentos, mas espere terminar. Tenha paciência. E vamos chegar ao final, onde eu creio que Deus nos esclarecerá aquilo que nós precisamos. Amém? Nós vamos ler as Escrituras, primeiramente, em Hebreus 9, 28. Hebreus, o capítulo 9, versículo 28.
E depois nós vamos ler 1 São João, capítulo 3, versículo 2. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vamos para 1 São João, o capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Você crê nisso? Amém. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Amém? Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Graças a Deus. Pai Celestial, nosso querido Deus, te damos graças por ter a oportunidade de ouvir diretamente do Senhor a Tua palavra. Uma vez Teu servo estava orando e dizendo, que bom seria estarmos no monte da transfiguração, que bom seria estarmos no monte das oliveiras e vendo a manifestação daquela plenitude da presença do poderoso Deus. Como eu gostaria de estar ao pé da montanha ouvindo o ensinamento do Mestre, mas no mesmo tempo, disse o profeta, nós hoje estamos tendo o mesmo privilégio, quando Ele próprio está manifestando a Sua palavra, e nos dando o entendimento da palavra, e esse tempo tem sido muito mais maravilhoso, porque eles olharam sempre para esse tempo, e hoje nós estamos vivendo nesse tempo. Pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, Pai, para que esse sermão ou esta palavra possa nos trazer mais perto desta luz, possa infundir esta luz dentro de cada um de nós, e as bênçãos de Deus sejam manifestadas através dos frutos que isso produz. Pois nós pedimos crendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Podeis assentar, igreja. Está funcionando esse microfone já? Está funcionando? Então vamos. Vamos devagar para aquilo que nós queremos falar. O título desta mensagem, se eu conseguir parar através dele, seria Como Identificá-lo Hoje. E nós vamos falar de um assunto que mais interessa a nós, e é mais importante para nós, que nós temos aguardado. Todo o Velho Testamento aguardava um grande acontecimento, que era a vinda do Messias. Os profetas falaram, os escribas escreveram, havia aqueles homens que tipificaram esse tempo, trabalharam para isso. Abraão procurou por isso, e depois que isto aconteceu, eles olharam para diante e estão aguardando algo ainda maior. Pois o profeta de Deus disse que Jesus, estando aqui na sua primeira vinda, ele falou muito mais na segunda do que na primeira, da importância do tempo que nós estamos vivendo. E o importante é nós conhecermos como identificar esse tempo, o que nos levaria a preparar-se para esse tempo. Porque se nós não conhecemos o tempo que nós estamos vivendo, nós não temos noção do que deveremos estar fazendo para nos encontrarmos no posto do nosso dever. E o trabalho de Deus é nos esclarecer o momento que nós estamos vivendo. Eu quero basear meu texto hoje em Lucas capítulo 24, vou ler algumas escrituras, e vocês podem ficar assentados, porque nós vamos ter um pequeno estudo sobre isso aqui.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Então era para quem madruga, é para quem quer encontrar algo mais, é para quem crê que há algo ainda para acontecer, é para quem está convicto de que realmente é importante chegar cedo. E aqui nós encontramos que elas foram, não eles. Aqui encontramos que essas mulheres, representando a igreja, elas foram de madrugada, levantaram de madrugada para ir ao sepulcro, porque elas tinham convivido com a palavra, elas tinham ouvido esta palavra, elas tinham percebido a grandeza de Deus através desse ministério. Elas não foram na sepultura para ver a ressurreição, elas foram na sepultura para levar ungüentos, especiarias, mesmo que Jesus tinha dito para elas que a ressurreição era evidente, mesmo que Jesus tinha preparado eles para que isso era uma verdade. Ele morreu na sexta-feira à tarde e já era domingo pela manhã. Onde vocês esperariam que estariam os apóstolos naquela hora, se eles tivessem ouvido, se eles tivessem aprendido, se eles tivessem apercebidos daquilo que Jesus tinha dito? Se ele disse: no terceiro dia eu levantarei, aonde eles estariam se eles tivessem apercebido daquela verdade? Eles não tinham ficado em casa dormindo, ou lamentando, ou murmurando, ou se entristecendo, mas eles teriam feito como aquelas mulheres, porque eles eram os homens cabeça, que deveriam estar levando a igreja a cumprir, ou a receber essa promessa. Pelo contrário, a igreja estava interessada em ver esse acontecimento, enquanto os seus líderes não estavam preocupados. Mas elas estavam preocupadas. E elas foram bem cedo e acharam a pedra removida do sepulcro. Em algum lugar aqui nós vamos encontrar onde diz assim: e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Agora vocês notam que se havia uma mulher que deveria estar presente ali, seria aquela que primeiramente viu a visita do anjo, a comissão do anjo de que ela conceberia e traria um filho que seria o salvador do mundo. Mas não menciona. Nós vamos ver as mulheres que foram mencionadas ali, que esperavam ou que foram para ver o acontecimento, enquanto os apóstolos foram comissionados, chamados para esse propósito, para dirigir o povo. Os apóstolos do Senhor Jesus deveriam estar esperando pela meia-noite, a virada do dia, porque eles sabiam que aquilo que Jesus tinha dito nunca havia falhado. Tudo que Jesus falava era perfeito. Em nenhum momento aquela igreja ficou a desejar, sendo que Jesus deixasse de cumprir alguma promessa. Como o profeta desta era disse, das milhares de visões, de tudo que Deus tem falado, nada até hoje falhou daquilo que Ele tem falado através do meu ministério. Então a igreja deveria estar nesta hora em prontidão, porque tudo que Ele tem falado tem sido cumprido ao pé da letra. Isto é a verdade de Deus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Que repreensão para uma igreja que tinha como mestre o Criador dos céus e da terra, que por inúmeras vezes, não só pelo que ele tinha falado, mas se você olhar nos Salmos, na lei, nos profetas, vocês veriam que tudo tinha que se cumprir daquela maneira. E no entanto,
esses anjos chegaram e disseram: por que vocês vêm buscar Jesus aqui? Ele não disse para vocês, estando vivo, que ele encontraria com vocês no caminho para a Galileia? Foi lá que Jesus mandou que elas estivessem, que eles estivessem. E corre o perigo de nós não estarmos aonde Jesus nos mandou estar. Porque ele disse: olha, diga que eu vou encontrá-lo, eu ressuscitarei no terceiro dia. Jesus nunca mandou ficar na boca do sepulcro para ver ele ressuscitar. Então, não está aqui, mas ressuscitou. Quem devia estar pregando essa mensagem da ressurreição eram os apóstolos, não os anjos. Porque eles acompanharam tudo. Eles foram testemunha dessa verdade. Mas precisou os anjos descer e disse: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos que ele vos falou a mensagem, coisas que hão de ser. Eventos modernos esclarecidos pela profecia. Lembrai-vos que ele nos disse essas coisas quando ele estava aqui. Como isso iria acontecer nos últimos dias? Estais apercebidos. Em outras palavras, vocês não deveriam estar aqui. Dizendo, porque ele disse: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então veja que havia agora uma comissão de a dizer que ele tinha ressuscitado. E elas saíram empolgadas para mostrar esse grande evento, esse grande acontecimento. Que alegria ser testemunha de uma sepultura vazia. Que testemunha era de ter ouvido o anjo dizer: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas queriam compartilhar esta bênção, elas queriam levar esta bênção adiante, elas queriam espalhar esta notícia, elas queriam levar esta verdade adiante, e elas saíram apressadamente. E era Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Uma mulherzinha que Jesus tinha expulsado 7 demônios, mas que ela tinha crido no que ele havia falado. Ela não valia nada um tempo, mas chegou um dia que Jesus tirou o que não valia e colocou algo que valia dentro dela, para que ela cresce nessa verdade. Amém. Olha quem aparece para receber as boas novas: aquela Maria Madalena, aquela que não valia nada, mas ela pôde crer na palavra. A tua condição não impedirá de Deus de te abençoar, a tua condição não tira a oportunidade de Deus vir a você para revelar a sua palavra. E olha o nome dessas mulheres que foram lá, só nome de rico, né? Maria, Joana, mais uma Maria, mais outra Maria, e assim por diante. Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Quem que não creu? A própria igreja, as próprias Marias, testemunha, que tinha ido no sepulcro, tinha visto. Elas não estavam pregando uma religião de segunda mão, elas estavam pregando a sua própria experiência. Elas tinham ido para verificar aquilo. Ela não estava dizendo uma história mesquinha, de que outro foi na sepultura e lá estava vazia. Ela estava dizendo: não, eu estive lá, eu vi, o anjo veio a mim, ele falou para mim, ele veio a mim, eu estive lá, eu sou testemunha.
Os apóstolos, que eram os homens de Deus, ao invés de pular de alegria, fazer um Pentecoste, dançar no Espírito e pular e rebolar, ao invés deles pular, eles consideraram essas mulheres como desvarios. Estão loucas. Para começar, eu sou Pedro, eu sou o apóstolo São Pedro. Viu, Madalena, você acabou de sair do mundo, Jesus te limpou agora há poucos dias, e você agora vai trazer essa mensagem para nós aqui. É que vocês estão, que é isso? Deus não ia nunca passar por cima de nós, que fomos escolhidos a dedo. Olha, eu estava lá, ele apontou bem na minha cara e disse para mim assim: ó, você vai ser pescador de homem, você vai seguir agora a mim. E Filipe também disse, ele também me chamou da mesma maneira, e o outro também disse, ele me chamou da mesma maneira. E se Deus tivesse alguma coisa grande para fazer, ele teria que fazer a esses apóstolos. Mas Deus passa por cima dos grandes. Deus passa por cima dos grandes para revelar aos pequeninos. É isso que Deus faz. Como se Deus não pudesse fazer isso. Vocês estão falando como desvarios. Não pode ser verdade. Nós estamos tranquilos. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele tem que passar por essa porta aqui, ó. Porque nós... E você sabe, Madalena, o que Jesus disse para mim, que eu tenho a chave. E é eu que abro. E é eu que fecho também. Você não está falando com qualquer homem, não. Você está falando com o apóstolo São Pedro, o homem de confiança do mestre. E eu tenho a chave do reino. Ele deu essa chave para mim. Mas o que adianta uma chave de um homem encostado, fora do posto do seu dever, onde ele deveria estar trabalhando? Deus te chamou para o ministério para abrir porta. Deus te chamou no ministério para trabalhar, para levar esse evangelho, essa palavra. O que adiantaria? E essa verdade tinha que chegar para aquela igreja. E o apóstolo São Pedro não podia impedir aquilo, João não podia impedir aquilo, aquilo era a ordem de Deus. Deus tinha que chegar com a sua palavra. Então, eles podiam dizer assim: como que ele poderia fazer se eu tenho a comissão para fazer isso? Alguns homens acham dessa maneira. Alguns chefes de família acham que a mulher não pode ser abençoada se Deus não passar por ele. Alguns filhos acham que Deus não pode abençoar se Deus não passar por eles. Mas Deus abençoa sim. Deus abençoa sim. Quando Ele quer atingir o seu alvo, Ele passa por cima de qualquer um. E Ele vai aonde Ele quer ir. E Ele chama quem Ele quer e abençoa quem Ele quer. E a Bíblia diz que e não creram nas mulheres. Em outras palavras, não. Mas eles tinham pelo menos um senso até honrável. Ele disse: eu não creio em vocês, mas eu vou lá verificar se realmente é assim. Ele não parou, ele não estacionou, dizendo: não creio, não quero saber, e não vou atrás. Ele simplesmente, a Bíblia diz, Pedro, porém, levantando-se, ele estava então sentado ou deitado em qualquer lugar que ele estava, levantando-se, correu ao sepulcro. Em outras palavras, eu vou lá ver se realmente é assim. Ele tinha senso de responsabilidade. Ele não cruzou os braços para condenar as mulheres. Disse: olha, ainda que eu não creia, mas eu vou ver por mim mesmo. E diz que ele foi correndo, irmão. Correndo. Que notícia maravilhosa. E abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Mas admirando só. Que é verdade mesmo, ele não está aqui não. Eu estou admirado, que coisa tremenda, ele não está na sepultura. Mas o que você vai fazer com isso? Depois desse acontecimento, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E o falando disse de tudo aquilo que havia sucedido. Todo acontecimento. Sabe o que eles estavam falando? Do profeta. Do profeta Jesus. Eles eram crentes do profeta.
Eles eram crentes do profeta, eles criam naquele profeta, estavam sentindo o que aconteceu com o profeta. Estavam amargurados, contristados, porque realmente o profeta representava muito para eles. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Que companhia maravilhosa, né? É verdade? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Porque eu fui batizado em nome de Jesus, Deus prometeu um profeta, e nós cremos nesse profeta, e nós temos vindo nessa mensagem há 30 anos, 40 anos, estamos esperando um rapto, e tantas profecias que têm que se cumprir, e nós já estamos no fim de todas as coisas, Israel está na sua terra, Los Angeles está para afundar, e todas essas coisas, e ainda estamos aqui. Que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estáis tristes? Por que estás abatido? Eles não estavam reconhecendo a hora, já era o terceiro dia era alegria. O profeta diz que ao nascer do sol daquele dia, foi alegria para toda a natureza. Por quê? Porque houve um dia que a natureza chorou quando ele morreu, mas houve um dia que a natureza se alegrou quando ele se levantou. Aleluia! A igreja hoje deve estar alegre com ele ressuscitado, porque ele vive. Ele está vivo hoje. Mas ao não ver ele ressuscitado, a não ver a palavra manifestada, a não ver esse Deus manifestado, nós vamos encontrar um povo triste e amargurado. Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Vai pregar para o próprio Jesus. Tem gente pregando para a própria mensagem. Tem gente pregando para a própria mensagem do profeta. Tu, estrangeiro, não sabe? Vou contar para você. Olha, esse profeta, aí começou a contar a história, toda a história do profeta, um homem enviado de Deus, o sobrenatural, e toda a história de minha vida, e tudo que tinha acontecido, mas não sabia o que estava ali diante deles. Sabia toda a história, mas não sabia a realidade da história. Porque tudo que havia sido feito era baseado para ter uma ressurreição. És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? O batismo em nome de Jesus, a unicidade, a ceia bíblica, o lava-pés, tudo foi estabelecido. Você não sabe o que aconteceu com esse profeta? Quais? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, que grande profeta, um dos maiores profetas da história, né? Um grande profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Sabia tudo. Tudo. Ele esteve na África, 25 mil pessoas curadas com uma oração. Ele foi na Finlândia, uma criança ressuscitou. Nós estamos falando desse profeta. Ali, milhares de cancerosos foram curados. Nós estamos falando desse profeta. Você é estranho? Você não sabe o que aconteceu? E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele. Não, mas tem que vir outro. Nós pensávamos que era ele. Mas tem que vir outro, porque nós pensávamos que seria ele. Amém. O que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Por que vocês não viram? Não, porque nós caminhamos com ele,
nós pescamos, nós comemos peixe, mas ali não estava um velho mais ressuscitado no terceiro dia. Ali não estava um homem mais, um cabelo grisalho, aparentando 50 anos de idade. Ele tinha passado pela moenda de Deus, ele tinha passado pela transformação, ele tinha entrado na terra como um velho, mas levantou como um jovem. Ele entrou na terra como um velho, cansado e abatido, mas agora estava ele ali, e eles não esperavam essa transformação. Eles queriam que voltasse um Jesus nas mesmas condições que foi enterrado. Estão esperando que volte o irmão Brana, estão esperando que volte, mas ele já voltou sim. Porque ele disse: eu cavalgarei esse caminho uma vez mais, e realmente ele cavalgou esse caminho uma vez mais. A palavra mais uma vez, a palavra mais uma vez, amém. Aí veja bem, irmãos, é verdade que alguma de nossas irmãs, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e realmente elas encontraram que estava vazio, mas ninguém de nós aqui viu isso ainda. Enquanto eu não ver, eu não posso crer. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Pregando para Jesus a ressurreição, contada pelas mulheres, contando todo o acontecimento. Eu disse: mas se eu não vi, eu não posso então dizer nada. Aí Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus disse: se vocês crescem no que os profetas disseram, vocês não estariam cegos agora, vocês estariam vendo o acontecimento. Para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele lhes achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, Laodiceia é escura, é difícil, se o senhor sair do nosso meio, não tem jeito. Fica conosco, já é tarde, e já declinou o dia, é no tempo da tarde que haveria luz, o dia já declinou, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Amém? Sabe quando é que ele partiu o pão? Quando eles abriram a porta para entrar dentro, porque lá em Laodiceia, ele foi colocado para o lado de fora, mas agora ele tem que ser colocado para o lado de dentro. Lá jogaram ele para fora, agora nós estamos colocando ele para o lado de dentro, porque é ele que abre nossos olhos para ver, é ele que nos faz entender a palavra. Amém? Quando ele disse: entra, fica conosco, e ele partiu o pão, o que ele viu? É que antes da ressurreição, o Filho do Homem estava partindo o pão daquela maneira. Depois da abertura da palavra, da revelação plena, o Filho do Homem partiu o pão da mesma maneira. Quando ele partiu o pão da mesma maneira, os seus olhos foram abertos. Ah, agora eu vejo que é ele, porque é igualzinho. Jesus disse: maiores obras do que essas farão, porque eu vou para o Pai. E vem a manifestação do Filho do Homem, na sua segunda etapa, para fazer aquilo que ele prometeu que faria, porque o ministério de William Branham, ele não tinha um ministério próprio, aquilo era o mesmo ministério que estava no princípio, repetindo-se na promessa de Lucas capítulo 17. Amém? As pessoas não entendem que tudo é Cristo. Eu estava conversando com meu filho no avião, essas coisas,
E nós chegamos à conclusão, veja, irmão Brana estava lá com a mão aqui na cabeça, assim, ó, e dizendo assim, William Brana, se você quiser fazer alguma coisa para Deus, faça logo, que seu tempo está chegando no fim. Eu não fiz nada até agora. E aí o anjo disse, você quer ver alguma coisa? Sabe por quê? Irmão Brana não estava mentindo, irmão. Irmão Brana nunca fez nada. Ele sabia que tudo que foi feito ali foi Cristo. Aquilo não foi William Brana, aquilo foi Cristo na sua vida. Ele sabia, nenhum pregador faz nada, nenhum pastor faz nada, nenhum apóstolo faz nada. Se Cristo não fizer, você não vale nada. É Deus que faz através de você, é só Deus. Nós não entendemos isso, nós achamos que somos grandes, por isso o William Brana podia esconder debaixo de um chapéu, porque Deus se apresentava através dele, mas nós não, nós somos orgulhosos, nós achamos que todos têm que ajoelhar em nossos pés, que todos têm que conclamar nós, nos coroar. Não, nós viemos para ser servos, não para ser servidos, diz a palavra. Nós viemos para servir esse evangelho. Então você põe ele para dentro agora, que você vai ver o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, depois que eles viram, abriu-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, quando ele nos falava dessa verdade? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11. Vida boa, não tem o que fazer mesmo. O que nós vamos fazer? Vamos reunir, vamos ficar quietos aqui. E esses que já tinham os olhos abertos, agora não era só mais as mulheres, agora esses caminhantes que não eram apóstolos, e você nota que foi apresentado a esses primeiro, não eram apóstolos, quando seus olhos foram abertos, eles foram encontrar os homens de Deus, aí estavam numa campanha de oração, reunidos, não, os 11 estavam em algum lugar lá, não é? Assim diz a Bíblia, encontrou os 11, os maiorais da nação, os apóstolos, os grandes homens, quem sabe discutindo como é que seria a ressurreição, como é que ele viria, em que corpo viria, como seria aquilo. Nós temos que estudar isso aqui, mas ele já tinha acontecido, ele já estava de pé, a pessoa já estava com os olhos abertos, era eles que estavam com os olhos fechados, mas já havia outros com os olhos abertos para ver o acontecimento. Amém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles ainda, né? Pregando um Jesus do passado. Falando, quem sabe, sustentando o povo. Não, espera, vai acontecer. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Agora, enquanto eles estavam falando, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, entrou de novo. Teve que entrar no meio deles, eles teve que entrar para se dar a conhecer. Se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco, seus preocupados, medrosos. Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Não é assim que acontece? Os olhos abertos, já tinha testificado que ele tinha levantado, já havia notícia corrida por todo lugar, que ele não estava mais numa sepultura, que o selo foi rompido, ele saiu da sepultura, ele já estava caminhando, ele já estava ali vivo novamente, e eles ainda pensavam que era um espírito. Não tinha entendimento, pensava que era um espírito que estava ali, isso não é, olha, cuidado, isso aí é fantasma. É um espírito que está aparecendo por aí, dizendo que é Jesus. Não é bem assim, vamos primeiro verificar se realmente é.
E ele disse: por que estáis perturbados? Claro, quem não vê ele ressuscitado mesmo, tem que estar perturbado mesmo. Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então não era aquela caricatura de Jesus, não era aquela forma de Jesus, mas pega aqui, veja, se você conhece a minha palavra, você ouviu a minha voz, vê se não sou eu que estou falando aqui de novo convosco, é a mesma voz, amém, é a mesma voz, é a mesma palavra, é a mesma verdade, é novamente falando aos nossos corações, veja se não sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então não era um espírito, não era um fantasma, era um corpo que estava ali de pé, dizendo: sou eu mesmo que levantei no terceiro dia. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E com tudo isso, irmão, a Bíblia diz: e não crendo a eles ainda. Agora você pensa que ser crente é fácil? É? Você pensa que ser crente é fácil? Eu estou achando que não é tão fácil, não. Com todas essas evidências, com todas as escrituras, com todos esses sermões pregados por Jesus, 3 anos e meio, cumprindo tudo, as mulheres, esses caminhantes de Emaús, esses outros 11, e tudo isso, e eles ainda, não creio. Por que eles não creram? Porque a alegria disse que não deixaram eles crer. Você sabe que a alegria atrapalha? Começa a motivar demais aí, para você ver se não passa por alto. Aí estava tão alegre que não podia nem crer. A Bíblia diz: e estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Apresentaram então parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, agora, primeiro abrir os olhos, agora Jesus vai abrir o entendimento deles. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Primeiro abriu os olhos, agora abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aí eles obedeceram a palavra, foram para Jerusalém, para esperar a descida do Espírito nas suas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz o profeta, não gostaria você de ter viajado com Cleófas, eles a caminho de Emaús? Eu gostaria de ter caminhado com eles, e é possível, ou não é possível? É possível. Estou alegre de estar vivo hoje e poder fazer ainda a mesma coisa, caminhar com ele hoje da mesma maneira que eles o fizeram. Então, isso não foi para aquele tempo, isso foi para agora, é o tempo que nós estamos vivendo, caminhar com ele. Agora, o que é que estava preocupando eles? Era a condição como Jesus haveria de ressuscitar. Mombrana disse assim: a cogitação daquilo era, como que Jesus ressuscitaria dos mortos? Vai ser assim, vai ser daquela maneira. Eles estavam cogitando, eles estavam pensando sobre isso. Porém, a parte triste daquilo era que alguns que o amavam não sabiam disso. Ou eles não amavam Jesus. E este certamente é um quadro de hoje. Há muitas pessoas que o amam e que ainda não se deram conta de que ele está vivo. Eles é alguma espécie de uma história que aprende em alguma escola, é algum livro de teologia, algumas éticas, código de éticas que estudaram em algum lugar. E Jesus é uma figura histórica para eles. Mesmo assim, na história, eles o amam e não se dão conta que ele está vivo conosco, caminhando bem ao redor de nós, como ele sempre fez. Ele está aqui exatamente como ele sempre esteve.
Eu fico pensando, Jesus prometendo que sairia da sepultura no terceiro dia, eu vejo pessoas querendo jogar mais pedra para ele não sair, joga mais pedra e coloca mais selo para não sair, joga pedra, mas não adianta, não passa do terceiro dia, ele terá que sair dali, é uma promessa, aleluia. Glória a Deus, amém? Agora, a razão pela qual eles não creram naquilo é porque a ressurreição era por demais incomum. Vejam, aquilo não havia acontecido antes, assim era para eles uma coisa incomum crer em algo como aquilo. E é incomum onde Deus se encontra. Amém? Vem? É incomum onde Deus se encontra. Essa coisa que estamos vendo acontecer hoje, uma promessa de Deus, porém é tão incomum para a mente que nunca imaginou desta maneira. E foi assim, irmãos, que a ressurreição foi para muitas pessoas que o amavam. Havia pessoas que o honravam, criam ser ele um profeta de Deus, e criam ser ele o filho de Deus, e assim por diante. Porém ainda eles, a ressurreição era demais para que crescem, era um fenômeno demasiado. Você tome qualquer coisa que realmente seja fenomenal como aquela, examine sempre com a palavra. Se a palavra prometeu, então é apenas Deus surgindo em cena novamente. Essa é a maneira que cada promessa é Ele entrando em cena novamente. É desta maneira pela qual eles deveriam ter visto aquilo. Então, Deus prometera que o levantaria no terceiro dia. Toda a Escritura falou disso. Eu estou saltando aqui, porque o nosso tempo não permite. Hoje em dia, estamos por demais ocupados falando sobre outras coisas. Mas o que deveríamos fazer hoje? O que os caminhantes de Emaús estavam falando, quando eles saíram e foram para aquela aldeia? Eles estavam falando do acontecimento do dia anterior, da morte, do sofrimento. Foi aquilo, diz o profeta, que trouxe ele em cena, porque ele estava falando do acontecimento do dia, não era no dia lá, alguns anos atrás, era ali. E o profeta disse, isso é o que tem acontecido. Nós estamos por demais ocupados falando sobre outras coisas. Eu penso que essa é a razão pela qual muitas pessoas que o amam falham em vê-lo. Nós estamos ocupados com nossas igrejas, nossas associações, obtendo mais membros, coisas. Nós estamos por demais ocupados para falar sobre Ele. Ele é a palavra. Nós estamos por demais interessados no que algum credo, algum livro, texto ou o que quer que seja. Quantos membros podemos introduzir, elegê-los por votação, devemos pegar este e aquele outro, nós devemos estar constantemente dando-nos a palavra de Deus e a oração, estudando a palavra. Porém, estamos por demais interessados em alguma outra coisa. O povo lesse mais, orasse mais, porque nós achamos, porque temos a intelectualidade da mensagem, nós fazemos um levantamento em nossas igrejas, ver quantos dias de jejum tem sido feito pelo nosso povo. Vamos fazer um levantamento de nossos pastores, ministros, pregadores, quantos dias de jejum tem buscado a Deus para trazer alimento para o povo. Nós veremos que isso é o que fracassa o povo, fracassa a igreja, porque nós estamos dando somente o alimento intelectual. Nós temos que abrir caminho para o povo, nós temos que ir na frente do povo, dar ao povo o que o povo precisa. Mas nós não queremos, porque isso custa um preço, isso custa um preço muito alto. É muito melhor ficar lá no pé do prédio, com aqueles bombeirinhos dizendo assim, ô soldado, ô João, joga água lá em cima, ó, é lá naquela janela que está pegando fogo, é lá naquela família que está tendo problema, ó, vai lá diácono, vai lá evangelista, me representa lá,
Mas o profeta disse, mas veio um bombeiro de uma outra cidade, veio um capitão dali, e quando aquela escada subiu, ele já estava na ponta, e ele quebrou o vidro, e ele pulou para o lado de dentro, e ele trouxe a salvação para aquele lugar. O que nós estamos vendo isso é hoje, reuniões, mas nós não queremos estudar a coisa a fio. Dá tempo para Deus. Se vocês pegar a biblioteca do irmão Brana, vocês vão ver quanto livro de história estava ali que ele repassava e lia, estudava para comparar com as escrituras, para ensinar para nós o caminho correto. Mas as nossas ocupações, o nosso tempo presente, orar, jejuar, ter o culto doméstico, um povo, onde é que está a força desse povo? Arrancou os olhos de Sansão, o velho Sansão virou nada. Lembrando esse monte de músculo sendo dominado por uma criança, sendo brincado pelos filisteus, zombado pelos vizinhos. Cadê a mensagem desse país? Homens casando 2, 3 vezes, trazendo desgraça para o povo, levando o povo à matança. Cadê o velho Sansão? Cadê aquele homem que com uma queixada matava 1000 filisteus? O irmão Brana fazia isto, mas o irmão Brana fazia aquilo. Mas o olho foi, mas o poder não estava no olho, o poder estava na cabeça. Que as tranças estavam na cabeça. Por isso Cristo tinha que descer no monte pôr do sol, porque só pode ter trança na cabeça. Quando a cabeça desce, o poder se manifesta. Porque agora nós não temos uma igreja mais sem cabeça, nós temos uma igreja com cabeça, porque Ele é o cabeça da igreja. Ou não é verdade? A igreja agora, ela tem cabeça. Amém? Quando Eva foi tirada de Adão, e ela não sabia nem quem ele era, ela não sabia nem por que tinha vindo à existência, ela não sabia de nada, foi ele que estava presente, que disse, essa aqui, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, foi ele que identificou ela. O profeta disse, quando essa igreja souber quem ela é, mas ela só pode saber quem ela é, quando esse filho do homem dizer quem ela é. Quando disser quem ela é, o rapto virá. Por isso, irmão Brana pregou a mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Por que ele não pregou Jesus, o mistério de Deus revelado? E Cristo? E sabe o que ele disse nessa mensagem? Nós vamos entrar agora na mente de Deus, na parte de trás da mente de Deus, naquilo que estava guardado desde antes da fundação do mundo, mas que tinha sido guardado para esse dia. E nós vamos entrar na parte oculta da mente de Deus, e vamos trazer isso agora para a igreja, porque só a mulher sabe o segredo do marido, e agora ele se dá a conhecer a ela, porque agora ela tem uma identidade, porque até na sexta era não havia identidade para ela. Porque você sabe que o que dá força num documento é a cabeça. O que você põe numa identidade é só a sua cabeça. O que você põe num passaporte é só a sua cabeça. Nada mais do que isso. Não vai pôr teu braço, não vai pôr teus pés, não vai pôr tua barriga, por maior que seja, não vai te identificar, é a tua cabeça. E quando a cabeça desceu, então ela foi identificada. Agora ela tem uma identificação. Agora ele encontrou o seu lugar. Amém. Glória a Deus, amém. Essas pessoas estavam tristes. Elas estavam falando de uma grande coisa que havia acontecido. Ele teria sido tomado. Porém, elas estavam falando sobre ele, e ali ele apareceu.
E quando ele apareceu, era um estranho para elas. Elas não compreenderam aquilo. Primeiro nós descobrimos que ele estava, enquanto eles andavam a caminho da pequena cidade de Emaús, apenas umas 2 milhas dali, jornada de um sábado, ou algo assim. Primeiro, ele lhes revelou a prometida escritura de si próprio a eles, para aquele dia. Agora notem, quando Jesus aparece em cena, se quisermos vê-lo e falarmos com ele após sua ressurreição, como eles fizeram, como eles ouviram, a primeira coisa que ele fez a ele foi revelar-se para eles pela Escritura. Olha, não é nada estranho do que vocês estão pensando, viu, Cleófas? Não é nada estranho, imaginário. Primeiro, eu estou lembrar para você das Escrituras, que eu vos falei antes da minha morte, para mostrar que não há nada estranho, é tudo real. É simples demais. É só vocês folhear a Bíblia e vocês vão ver que eu estou cumprindo essa palavra. Mas sabe, nós encontramos pessoas que nem a mensagem lê. Nós temos ministros que nem o selo leram até hoje, nem estudaram as eras da igreja até hoje. E o profeta disse: se você não entender as eras, você não entende os selos, você não entende as trombetas, você não entende esses mistérios. Eles não querem parar para ler. Então, ele diz assim, ó: Deus, ele revelou a palavra escrita de si próprio, o que ele devia fazer naquela era. Amém. Você sabe que Eliseu queria muito o que Elias tinha. Todos nós queremos o que Elias tinha, não queremos? Quem não gostaria de pôr a mão no defunto e ele se levantar? Quem não gostaria de ver uma filha com câncer e você estender a mão e dar a cura para ela? Quantos gostariam? Nós não gostaríamos? Mas Elias falou para eles: olha, tem um segredinho, tem um segredinho que, se você conseguir descobrir esse segredo, você vai receber isso. Havia um sacrifício, você tinha que caminhar, e bem próximo, porque seus olhos não alcançavam tão longe. Ele disse: se você me ver subir, então isso pode acontecer. E ele ficou de olho. Falou: não, se essa é a tarefa para me ser abençoado, eu vou seguir Elias. Onde ele foi, eu vou também. Eu vou acompanhar Elias. Eu não entendo tudo, mas eu estou perto dele. E se eu vou acompanhar para vê-lo. E ele acompanhou. E o que era? Ele tinha que ver Elias subir. E o nosso Elias também um dia estava no monte. Amém? E ele, se vocês verem, se Eliseu visse Elias subir, ele recebia. E ali estava o Elias com um grupo de pastores que não estava vendo nada. E ali, quando aqueles anjos se manifestaram, aquela nuvem de anjos ali, tomaram eles como que me levantaram da terra. Quem viu? Aí você tem que estudar a mensagem: senhores, esse é o tempo do fim. É um segredinho. Deus, em Gênesis, então, antes da fundação do mundo, ele repartiu aquilo, e falou aquilo, e disse o que aconteceria desde o princípio, do princípio até o fim. Sempre as igrejas pegam isso, todas receosas, elas saem fora, e o homem tem que injetar o que eles creem sobre aquilo. E esse aqui diz isto: eu creio um pouco diferente disso. E ele faz para si alguma coisa, e esse outro tem que fazer alguma outra coisa. Cada um tem uma torre, cidade, ou alguma coisa para quê? Para construir. Sempre tentando adicionar algo, ou fazer algo, dizer que nós fizemos isto. Esta é a maneira pela qual vocês ficam confusos. Já estou terminando. Se esse não é o quadro de hoje, eu não sei o que é. Continua falhando, quando as Escrituras dizem essas coisas: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia,
e farei aparecer prodígios no céu, em cima no céu, fogo e vapor de fumo, e assim por diante. E ainda assim eles não veem. Jesus disse: como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como foi no dia de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Todas essas coisas das quais eles têm falado, e a palavra pregada desde a plataforma, e ainda assim, muitos que o amam não veem isto. Eles ainda andam tateando na escuridão. Claro, se não sai de Laodiceia, não vai ver mesmo. Tateando na escuridão. Ainda assim eles falham em conhecê-lo pela palavra escrita. Eles alegavam. Eles alegavam que haviam crido. E eles eram seus discípulos. E eles o amavam, criam nisso. E eles estavam ali com eles interpretando a palavra, quem ele era, e ainda assim eles não sabiam. Pense nisso. Eles não sabiam, e ele próprio estando ali, escrito na Escritura, volta e pega a Escritura que foi escrita há centenas de anos a seu respeito, dizendo como ele deveria fazer. Diga, bem, o que você sabe? E como ele iria fazer todas essas coisas? E ele disse, e ele fazendo conversação, e mesmo assim, eles não reconheceram isto. Que quadro desse dia agora. Eles alegam crer que ele ressuscitou dos mortos. Porém, quando ele aparece para mostrar-se, letra maiúscula, eles ainda assim não creem. Bem, todavia, eles alegam crer nisto. Ó sim, nós cremos que ele levantou-se ao terceiro dia. Deixa eu fazer algo para mostrar que ele levantou-se ao terceiro dia. Então eu creio nisso, vem? Aí está a mesma coisa, notem. Ele disse, nécios e tardo de coração, para compreender a promessa da Escritura para esta era. Nécios, disseram, ele partiu, eles o crucificaram, e nós entendemos que ele levantou-se novamente. Mas, esta é apenas uma história misteriosa. E alguém disse, nós não sabemos nada acerca disso. Estou lhe dizendo, foi a coisa mais miserável. Ele disse, honestos e tardo de coração, para atender aquilo que a Escritura tem dito para esta era. Eu gostaria de poder apregoar isto ao concílio ecumênico. Ele não podia fazê-lo pregando-lhes a palavra. Isso passou por cima de suas cabeças. Ele caminhando lá, dizendo, bem, você devia ter sabido lá, seus nécios, tardo de coração. A Bíblia disse essas coisas, que Cristo devia fazer essas coisas e assim por diante, caminhando junto lá. Bem parece provável que eles deveriam ter percebido quem era. Ele nunca se apresentou e lhe disse, eu sou ele. Você toma um sujeito que faz isso e então você saberia que não há nada a ver com ele. Para começar, porém ele simplesmente deixa o Espírito Santo revelá-lo. Ele nos falou. E ele falou aos fariseus, disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas vós dizeis que eu sou. Eles deveriam saber disto, da mesma forma, eles deveriam saber hoje, que não se trata de uma grande quantidade de barulho, ou estardalhaço, ou um chorar convulsivo, ou uma porção de ruído. Trata-se de Jesus Cristo manifesto entre seu povo, correto. A Escritura diz assim, notem, agora isso torna verdadeiro quando Deus disse assim. Mas nós descobrimos agora que a única maneira dele poder revelar é vindo para o seu interior. Ele pode, ele é a palavra, e a palavra em você. Então o Espírito Santo revela Cristo através da palavra. Após ele entrar em você, ele está em você. Você deve aceitar sua palavra. Eu vou terminar com isso aqui. Bem,
Minha igreja não crê nisso. Aí o profeta disse: não, tenha paciência, guarde. Um dia vai entender isso, tenha paciência. Bem, minha igreja não crê nisso. Muito bem, você nunca entrará. Você nunca entrará, vem? Quando você rejeita a palavra, você o está rejeitando. Bem, minha igreja crê em fazê-lo desta maneira, mas a Bíblia diz para fazê-lo é desta maneira. Amém? Esta é a maneira. Aceite-o como está escrito lá. Não o que alguma outra pessoa adicionou a ela, mas o que Deus disse a respeito. E então Ele pode revelá-lo a você. Porém, primeiro Ele tem que entrar em você. Então, somente então pode Ele revelar a você. Vamos ficar em pé. Amém? Você crê que isso é verdade? Agora, nós notamos de novo como Ele se deu a conhecer a eles, após ter entrado. Não fora, após ter entrado. Você não quer chamá-lo para dentro nessa noite? Como Ele o fez? Ele abriu seus olhos para quem Ele era. Quando Ele entrou neles, então Ele abriu seus olhos para verem. Agora, quando a palavra entra em você, quando você aceita a palavra de Deus, e ela entra em você, então a promessa, daquela promessa que você tem aceitado, manifeste a si mesmo, e então você conhece quem é, através do que Ele fez, como se deu a conhecer a eles, porque Ele fez as mesmas coisas que fizera antes de sua crucificação. Amém? Então eles souberam que aquele era Ele de novo. Não era um homem comum, era Ele. Porque Ele ressuscitara dos mortos. Toda a pregação, todo ensinamento e tudo mais que Ele tinha feito, falhara. Mas quando Ele revelou-se, fazendo a mesma coisa que fizera antes de sua crucificação, eles conheceram que era Ele. Isto abriu os seus olhos. Irmão e irmã, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, assim como Ele fez a mulher no poço, vem? Ele nunca muda seu programa. Vamos inclinar nossa cabeça. Você pode chamá-lo nesta noite, você pode entender que se faz tarde, e que Ele pode nesta hora abrir os seus olhos, porque Ele vai fazer exatamente o que sempre Ele fez. Ele não muda a sua maneira. Ele está aqui nesta noite para te dar a conhecer. Mesmo os apóstolos ali, mesmo aquele outro grupo de irmãos, mas Ele ocupou um tempo em ir aonde eles estavam, para revelar a eles que Ele estava vivo, que era Ele mesmo, não era outro. E eu sei que Ele está aqui nesta noite, porque Ele prometeu que estaria conosco, caminharia conosco. Vamos tocá-lo nesta noite. Quem sabe alguém aqui que não crê que Ele está aqui, mas você vai tocar nas suas mãos, nos seus pés, e ver que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial, nós temos procurado manifestar esta verdade para os Teus filhos. Sabemos que há tantos estudantes bíblicos aqui nesta noite, Pai, homens e mulheres, jovens, anciãos que têm lido as Escrituras e sabem que esta é a verdade, mas nesta noite eu preciso de uma dose a mais, Pai, para que eu possa me afastar da incredulidade, para que eu possa crer de todo o meu coração e toda a minha alma, pois eu quero ver a minha vida rejuvenescida, eu quero ver o meu coração transformado, eu quero ver a minha vida no altar de Deus diariamente. Eu quero ver meu coração dominado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ter uma vida totalmente, Pai, abençoada, por cima do pecado, onde eu possa ser um vencedor e não um derrotado. Ajuda o meu povo nesta noite, ajuda a nossa igreja nesta noite, ajuda nossos ministros nesta noite, para que não sejamos preguiçosos, mas nos colocamos a buscar e a orar, e
e a ler a tua palavra, e a dedicar os nossos corações para o teu serviço, para ver um povo abençoado, uma igreja abençoada, uma igreja emotiva, uma igreja que possa saltar de alegria. O tempo da tristeza acabou, o tempo do choro acabou, é tempo de alegria, porque Ele ressuscitou, Ele está em nosso meio. É tempo de gozo, é tempo de servir a Deus, é tempo de ouvir a sua palavra. Nós conhecemos a sua voz, nós conhecemos quem Ele é. Aleluia. Te damos graça nesta noite, Pai. Obrigado por sua presença, Senhor. Oh Deus, e hoje eu posso cantar. Não vá sem eu antes te falar. Fica mais um pouquinho, Jesus, porque eu sei que o Senhor veio aos nossos corações, o Senhor veio às nossas vidas, Pai, e sabemos da importância de sua presença conosco. Nós queremos o Senhor esta noite conosco, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Manifesta a tua palavra, pois nós cremos que o Senhor tem vindo para nos dar esta verdade, e por ela estamos triunfando, Senhor. Aceite a nossa gratidão, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Uma coisa eu digo para vocês. Eu posso não ser grande, mas eu faço barulho. O diabo tem que escutar o nosso barulho. Nós não somos um povinho, não. Nós somos a esposa. Nós somos a esposa do Cordeiro. O profeta disse: se uma águia não permite nem um coiote chegar perto dos seus filhos, você imagina se Deus vai permitir o diabo pegar um de nós? Nós somos esposa do Cordeiro. Amém? Eis aí veio o esposo. Nós somos a esposa do Cordeiro. Você tem que andar como esposa do Cordeiro, porque agora a voz dele está nela. Ela está manifestando esse ministério nesses últimos dias, porque agora ele é ela. No princípio, quando Deus tirou ela dele, não deu certo. O diabo enganou ela. Ele disse: agora no final, no segundo Adão, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar ela e colocar dentro dele. Amém? Aí o profeta diz assim: você quer conhecer um homem? Olhe para a sua mulher. A única maneira de você ver Jesus hoje é se você ver a sua esposa, porque ela é o caráter dele, é ele nela, e agora o diabo não pode fazer mais nada. Deus vos abençoe. Uma boa semana para todos, uma boa reunião. Deus abençoe. Muito obrigado. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz, lá estava ele. Aleluias, em meio à multidão, em meio à multidão, batia forte o coração, para me dar perdão. Aleluias. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Ele falou de paz. Todos diziam, matem esse homem e dá-nos Barrabás. Aleluias. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Aleluias. Qual forma para encontrar uma maneira de achar quem me desse o direito de ser feliz? Amor.
Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Aleluias. É verdade. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Aleluias. Glórias a Ti. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluias. Mas fico a pensar. Aleluia. Mas fico a pensar. O que seria de mim se não fosse deste jeito? Aleluias. Qual forma para encontrar? Quem me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás disseram Barrabás. Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu sou feliz. Eu sou feliz. Aleluias. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nunca devemos rejeitar a palavra. E é um grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso ou não é? Cristo é a palavra. Se você rejeita a palavra, você rejeita Cristo. Agora, a palavra tem vindo. E ela está dentro de nós. Ao menos dentro de mim ela está. E eu espero que esteja dentro de você. E naquele grande dia, o corpo palavra estará ali. É ou não é? Estamos esperando por isso. Vamos dizer, Deus abençoe o pastor Raimundo? Deus abençoe o pastor Raimundo, nós o amamos. E isso. Algo bonito que eu tenho aprendido com os mais velhos é saber respeitar. Eu creio que vai haver um grande respeito nessas reuniões. Não vamos nos precipitar em nada. Encerra domingo, depois que encerrar eu dou uma folhinha, aí você diz o que você achou, o que você concluiu, mas espere até domingo. Tá bom? Louvados, que atmosfera boa, não é? Vocês não acham? É uma atmosfera boa. Se você puder colocar a mão sobre a pessoa que está do seu lado, de repente você não pode estar do lado de uma irmã que você não conhece, mas você pode colocar, nós vamos concluir assim. E amanhã, 8 horas da manhã, em torno de 7 até 7h30, a van estará fazendo esse translado do hotel para o tabernáculo. Então, acorde, os pastores, nós não podemos atrasar. Temos que ser disciplinados, né, para dar o exemplo.
Pai Celestial, eu te agradeço pela vida do pastor Raimundo. Que nós possamos aprender e entender o que foi falado hoje aqui, Senhor. Tudo o que nós queremos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, não somente os nossos olhos. Nós queremos ser melhores, Senhor. Nós queremos aprender. E uma coisa eu sei, ó Pai Celestial, tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Nós estamos com os nossos corações abertos, Senhor. Nunca permita, Deus, nós interpretar, deslocar ou aplicar mal a palavra. Confiamos a Ti esse encontro, essa reunião. E ao sair daqui, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. Tu prometestes estar conosco, e eu creio que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pela cura, pela libertação, pelo entendimento aberto, pela palavra que tem vindo a nós e tem alimentado as nossas almas. Porque eu creio, Senhor, que as nossas almas se alimentam da palavra, a palavra revelada para o seu devido tempo. É nisso que eu creio, que Tu és o mesmo hoje aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém e amém.